Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que passaram aí a terça-feira? Espero que bem, com a graça de Deus, né? Com as bênçãos do nosso Senhor e Salvador e suficiente. É. Hoje a mensagem é: Jesus é suficiente. Glória a Deus, né, irmãos? Vamos orar para a gente começar? Amém? Glória a Deus, né? Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. Te peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas, Senhor. Te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que está fazendo e por tudo que ainda vai fazer, meu Pai. Em nome de Jesus, papai, eu coloco a minha vida, meu Pai. Também coloco a vida dessa pessoa que está assistindo aqui agora, meu Pai, esse vídeo, meu Pai. Que o Senhor possa derramar da sua graça, do seu amor, do seu perdão, da sua ousadia, meu Pai. Da sua sabedoria, meu Pai. Que o Senhor venha trazer cura, meu Pai, libertação, transformação sobre as nossas vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu te agradeço, meu Pai, pelo preço que o Senhor pagou na cruz por mim e por essa pessoa que está assistindo, meu Pai. Que o Senhor venha falar conosco, meu Pai. Que o Senhor venha nos encher com o Teu Espírito Santo, meu Pai. Que o Senhor venha tocar, meu Pai, com o Seu poder, com a Sua graça sobre as nossas vidas, meu Pai. Nos enche, meu Pai, com a Sua graça, meu Pai. Em nome de Jesus, que nós, meu Pai, sejamos usados por Ti, meu Pai. Que nós estejamos, meu Pai, cheios da Tua graça, meu Pai. Que aonde que a gente passar, meu Pai, a Sua luz venha resplandecer sobre a nossa vida, meu Pai. Que nós possamos nos diminuir e o Senhor crescer sobre as nossas vidas, meu Pai. Que nós possamos olhar no espelho, meu Pai, e ver aonde que a gente pode melhorar, meu Pai. Em nome de Jesus, não julgar o próximo, meu Pai, e sim ajudar o próximo, amar ao próximo como o Senhor nos amou, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Conduza, meu Pai, essa mensagem que queremos falar aqui agora, meu Pai. Que não seja eu que esteja falando da Sua palavra, meu Pai, mas seja o Seu próprio Espírito Santo, meu Pai, em nome de Jesus. Então, papai, conduza, meu Pai, as nossas vidas, meu Pai, a minha vida, a vida dessa pessoa que está assistindo, e essa mensagem, meu Pai, conforme a Sua vontade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu te agradeço e oro, e entrego essa oração e essa mensagem nas Suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, Jesus Cristo é suficiente, irmãos. Irmãos, eu vou olhar para cá, ó. Muitas vezes vocês vão ver eu olhando para cá, é porque o computador está bem aqui do lado do celular, tá? E eu anotei algumas coisas aqui, tá bom? Primeiramente, irmãos, eu queria abri-la com vocês em João, capítulo 14, versículo 6. Amém? Que fala assim, irmãos: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui, irmãos, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Então, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? Isso aqui é uma forma de evangelizar, viu, irmãos? Por isso que eu uso as luzes, tá? Eu uso para mim trabalhar, entrar dentro do ônibus, as pessoas olham, tá? Isso me ajudou muito também, tá? Agora vamos abrir, irmãos, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Amém? Que fala assim, ó: Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, que a glória e a honra seja dada somente a quem? A Jesus Cristo, irmãos. Somente a Ele. Então, Ele é suficiente, irmãos. Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém? Então, irmãos, a ideia central é que Jesus é tudo o que se precisa para a vida. E que Ele está presente em todos os momentos da nossa vida. Irmãos, Jesus é suficiente porque tudo o que é necessário para a existência está nele. Jesus, irmãos, é o Filho unigênito de Deus e herdou poderes divinos do Pai, mas a mortalidade da mãe. Então, ele se tornou homem aqui, ele se tornou carne igual a gente, o Verbo se fez carne. Então, ele tem o poder de Deus, porque ele é Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, certo? E herdou o corpo também, tá? Porque ele veio aqui sofrer por nós. Ele veio aqui morrer por nós. E a gente vai entender o que aconteceu, tá? Irmãos, Jesus sentiu as tentações, dores, tristezas, aflições das pessoas. Então Jesus passou por tudo, igual eu tô falando, ele se tornou humano. Ele se humilhou. Ele se humilhou. Ele deixou
deixou o poder dele, a autoridade dele, e se tornou homem. Imagina isso, irmãos. Imagina isso. Olha que glória, olha que bênção que o Senhor fez por mim e por você, irmão. Então, irmãos, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador é reconhecer que somos fracos e pecadores e que precisamos de um Salvador. Então é somente Jesus Cristo, irmãos. Somente aqui, ó. Jesus, Yeshua, glória a Deus. Quando aceitamos o sacrifício de Jesus, irmãos, não somos mais condenados a uma eternidade sem Deus, mas somos chamados seus filhos. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus, irmãos, o único suficiente Salvador, nos convida a refletir na importância da vida eterna com Ele na glória. E nos convida dizendo em Isaías 45, 22, vamos abrir lá, irmãos? Eu já estou aqui, ó. Tá? E fala assim, ó. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Então não existe, irmão, só existe um Deus, um Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo. Somente Ele, irmãos. Somente Ele pode trazer a nossa salvação. Somente Ele é suficiente. Eu sempre vou falar isso para vocês, irmão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então Ele é suficiente. Somente Ele. Amém? Então, irmãos, o Senhor é meu ajudador. Quem melhor, irmãos, para nos ajudar do que o Criador do universo? Quem é melhor, irmãos? Não existe. Irmãos, o Deus que deu origem aos planetas, precisamos nos lembrar diariamente de nossa dependência dele e nos submeter à sua provisão e ajuda. Precisamos, irmãos, confiar nele, porque ele é confiável. Glória a Deus. Então a gente deve confiar totalmente a nossa vida a ele, irmãos. Irmãos, eu não preciso ter medo. Não importa, irmão, o que esteja acontecendo em nossas vidas. Se temos o suficiente ou temos necessidade, podemos descansar sabendo que Deus está intimamente envolvido na nossa vida. Nada do que acontece conosco o surpreende. Então Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele é onipotente, onisciente e onipotente, onisciente e onipresente, irmãos. É 3 poderes que Ele tem, tá? E Ele, irmãos, nos amou o suficiente para enviar o seu Filho, Cristo, para morrer por nós, irmãos. Seu grande amor deve trazer profundo conforto, irmãos. E a morte de Cristo, irmão, não foi um acidente, era um plano de Deus antes do início dos tempos. Irmãos, vamos abrir lá em Romanos 8:32. Olha aí, antes dos tempos, irmãos, glória a Deus. E fala assim, irmãos, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele? E de graça todas as coisas? Olha para você ver, irmãos. Olha o que Deus fez, irmãos. Deus entregou o seu Filho por mim e por você, irmãos. De graça. De graça. Pelo sangue dele. Ele pagou por nós, irmãos. Olha como o Senhor é maravilhoso. Irmãos, Cristo é a plenitude da graça e da verdade de Deus. E nós, irmãos, temos recebido a sua plenitude. Irmãos, em João 7,37, Jesus Cristo se revela como a água espiritual que sacia toda alma sedenta. Irmãos, em João 15,5, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Irmãos, em Filipenses 4,13, Paulo diz que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Irmãos, em Romanos 13,14, fala que somos instados a nós revestir do nosso Senhor Jesus Cristo, para termos uma vida vitoriosa sobre o pecado.
Irmãos, se a gente acha que a gente consegue vencer o pecado, vencer o vício, vencer qualquer coisa que a nossa carne quer fazer a gente fazer as coisas erradas, sozinho a gente não consegue. A gente precisa nos revestir da suficiência, da essência de Jesus Cristo. É somente Ele que pode nos curar, é somente Ele que pode nos libertar, é somente Ele que pode nos trazer a paz. A paz, irmãos. Somente Jesus Cristo, irmãos. Não existe outro caminho. Amém? Irmãos, Cristo é tudo. Se você entender a grandeza do seu plano, a grandeza do seu poder e a grandeza da sua pessoa, irmãos, certamente você iria para Ele. E Ele é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1:23, Ele é isso. Ele é a plenitude, Ele é tudo, Ele é a fonte de tudo. Ele somente nele que encontramos nossas necessidades atendidas. Então é para Ele, é dele, é nele e é por Ele que a gente deve viver a nossa vida, irmãos. Somente por Ele. Amém? Irmãos, se conhecermos a grandeza do seu plano, de seu poder, de sua pessoa, certamente, irmãos, o buscaremos e o cultivaremos uma relação de amor com Ele. Irmãos, Ele é tudo. Nele encontramos toda a segurança, confiança, satisfação, alegria e paz. Se conhecemos a grandeza de seu plano, de seu poder e de sua pessoa, irmãos, certamente o buscaremos e cultivaremos uma relação de amor com Ele. Ele é tudo, irmãos. E nele encontramos somente isso, irmãos. Somente isso. É a nossa paz, é a nossa alegria, irmãos. Somente isso. Irmãos, você está descansando em Deus? Será que a gente está descansando em Deus, irmãos? Será que estamos contentes em saber que Ele tem um plano para nós? Que já está tudo resolvido, irmãos. Que Ele estará conosco e nos ajudará a perseverar o caminho. Irmãos, nós estamos cheios de uma bendita segurança de que o que está acontecendo agora, irmãos, não importa o que seja, é para o nosso bem final e para a glória dele. Será, irmãos, que estamos vivendo uma vida assim? Irmãos, nós podemos ter uma certeza, não importa o que aconteça, que Deus, irmãos, Ele é absolutamente suficiente para o nosso hoje, o nosso amanhã e a nossa eternidade. Então somente Jesus Cristo é suficiente Salvador em nossas vidas. Amém, irmãos? E irmãos, algumas pessoas falam assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Muitas pessoas falam isso, irmãos. Muitas pessoas falam isso. O melhor de Deus ainda está por vir. Irmãos, mas para mim, eu tenho a maior convicção e certeza que o melhor de Deus já veio. Ele já veio. E quem que é o melhor de Deus, irmãos? É Jesus Cristo, o nosso suficiente Salvador, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o maravilhoso Conselheiro, o Príncipe da Paz, o Leão da tribo de Judá, o Senhor dos Senhores, o Médico dos Médicos, o Todo-Poderoso, o Pai de todos, o Santo dos Santos. Ele, somente por Ele e para Ele, que seja dada toda a glória, toda a honra, e que possamos viver uma vida em santidade com Deus. Amém, irmãos? Essa é a mensagem que eu queria falar para vocês. Que a suficiência está em Jesus Cristo. Então Ele é o único caminho, a verdade e a vida. A suficiência está nele. A salvação está somente nele. Amém, irmãos? Então que a gente possa procurar esse caminho, irmãos, que é Jesus Cristo. Que é, irmãos, essa palavra
Que é, irmãos, a gente negar as nossas vontades, tomar a nossa cruz e seguir Jesus, irmãos. Mas uma coisa, Jesus, ele não obriga nem eu e nem você a fazer isso, irmãos. É só se a gente quiser, tá? Se você quiser ser salvo, se você quiser ter uma vida em santidade com Deus, se você fala assim, eu quero que meu nome esteja escrito no livro da vida. Começa a ler essa palavra, irmãos. Começa a orar. Começa a buscar o Senhor de todo o coração, irmãos. Se entrega totalmente a Ele. Que Ele fará muito mais coisas, irmãos, do que você vai pedir, do que você vai pensar e do que você vai sentir, irmãos. Com certeza. Com certeza. Jesus, ele vai fazer. Ele já fez, né? Ele já nos deu a salvação. Que a Bíblia fala, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, irmão, se você busca o Senhor de todo o coração, coloca Ele em primeiro lugar, nega as suas vontades, toma a sua cruz e segue Ele verdadeiramente, as outras coisas que você vai precisar, o Senhor vai te sustentar. Ele vai ser suficiente para você. Amém? Então que nós possamos fazer isso. Vamos orar para a gente finalizar, irmãos? Daqui a pouco eu tenho uma live, tá? 8 horas da noite. Eu sei que o vídeo vai ser bem depois, mas que vocês venham participar, tá? Das lives no TikTok. Eu vou fazer live também no YouTube. Depois eu vou começar a fazer live também no Instagram, tá bom? E eu tenho conta no Instagram, TikTok, YouTube e Kawaii. Depois eu vou fazer um vidinho aqui e vou colocar, tá? Cada link, se vocês quiserem participar, só vocês clicarem lá, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá? Vamos orar para a gente finalizar, irmãos? Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. Papai, eu te agradeço, meu Pai, pela sua suficiência, meu Pai, pela sua eternidade que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, meu Pai, pelo teu sangue derramado naquela cruz, meu Pai. Gratidão, meu Pai, por tudo o que o Senhor fez, por tudo o que o Senhor está fazendo e por tudo que ainda vai fazer, meu Pai. Papai, eu coloco a minha vida, meu Pai, a minha família, eu coloco a vida dessa pessoa que está assistindo e a família dela, meu Pai, eu coloco na sua presença, meu Pai. Também coloco, meu Pai, essa palavra que falamos agora, meu Pai, que só o Senhor é suficiente sobre as nossas vidas, meu Pai, o nosso suficiente Salvador, meu Pai. Papai, que o Senhor, meu Pai, possa fazer da sua vontade sobre a nossa vida, sobre essa mensagem também, meu Pai, que não seja eu que falei, meu Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo que falou, meu Pai. Que através da minha vida, meu Pai, pessoas, meu Pai, venham se render a Ti, meu Pai, pois eu não tenho poder para nada, mas eu sou somente um instrumento a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. O Senhor não precisa de ajuda. O Senhor não precisa de ajuda de ninguém, meu Pai. É só o Senhor que convence todo o coração. Eu não convenço, meu Pai. É só o Senhor. Então, papai, faça da sua vontade, hoje e sempre, sobre a minha vida e sobre a vida dessa pessoa, meu Pai. Em nome de Jesus, nos dê uma noite abençoada, meu Pai, cheia da sua graça, cheia do seu amor, meu Pai. E nos encha, meu Pai, com Teu Espírito Santo, meu Pai, hoje e sempre. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, meu Pai, e faça sempre a sua vontade sobre as nossas vidas. Papai, nos revista com a sua armadura para a gente vencer o dia mal, meu Pai. Vencer os inimigos, meu Pai. Vencer a nossa mente, meu Pai. Vencer o nosso coração. Em nome de Jesus. E, Papai, que a gente venha jejuar, meu Pai, para quebrar as nossas vontades. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E conduza tudo, meu Pai. Tudo em nossas vidas, conforme a sua vontade. Hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Ó, não esqueça, por favor, irmãos. Compartilha, comenta, tá? Para que mais pessoas, e curte também, tá? Para que mais pessoas venham assistir esses vídeos, irmãos. Que através da minha vida, como eu assisto pregações de outras pessoas, outros pastores, eu não sou pastor, irmão. Eu não sou pastor. Eu só falo do amor de Jesus Cristo porque Ele me mudou. Ele está me transformando cada dia. Ele me curou, Ele me libertou. Mas Ele está me transformando. Então, irmão, se eu conseguir fazer isso, você também consegue. Tá? Igual eu falo sempre, irmãos, eu não sou melhor que ninguém. Não sou melhor do que você, irmãos. Não sou melhor do que você. Mas estou tentando viver uma vida em santidade com Deus, tá? Que nós possamos viver em santidade com Deus. Amém? Um grande abraço. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço e fica com Deus, viu? Até o próximo vídeo.